segundo podcast por aqui, na nossa intimidade, na nossa casinha. Nós estamos prontos aí. Não sei o quê. E, cara, se a gente olha toda a nossa história, tudo que a gente viveu, será que a igreja... Será que foi a igreja abusiva com a gente ou Deus estava moldando a gente para ser o que a gente é hoje e viver o que a gente está vivendo hoje? E aí eles oraram por nós, nós entramos no carro. Quando nós saímos, chegamos em casa, passam uns 30, 40 minutos. Olha isso, que eu doideira. lembro dessa cena. Passou uns 30, 40 minutos, chega 2 pessoas lá em casa e fala, eu acho um absurdo o que acabou de acontecer. E eu falei, a gente falou assim, o que aconteceu? Porque vocês perguntaram para eles se existia alguma coisa contra vocês, eles falaram que não, que vocês eram uma bênção, mas quando vocês entraram no carro e saíram, eles pegaram o microfone e falaram, graças a Deus acabou de sair um casal de Judas. Então, acho que a gente precisa trazer para esse entendimento o seguinte, independente do que fizeram ou falaram, independente do que eu vivi até aqui, qual é o meu nível de responsabilidade na minha vida com Deus? Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta no nosso canal, para o nosso segundo podcast por aqui, na nossa intimidade, na nossa casinha. Nós estamos prontos aí. Bobo. Nós estamos prontos aqui na nossa intimidade, abrindo o nosso coração, na nossa mesa posta, maravilhosa, né, meu amor? Graças a Deus, num cenário totalmente novo, como vocês puderam ver na semana passada, né? E foi muito bacana nossa conversa. E hoje dando continuidade, né? A mais conversas aí. Continuidade, com o nosso cafezinho maravilhoso, nossa água com gás, nosso bolinho feito na airfry, quentinho, fresquinho, para acompanhar aqui, como diz o meu marido, a nossa resenha. Então, sejam bem-vindos. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve nesse canal. Temos muitos assuntos maduros e de crescimento por aqui. E se você já está aqui, né, pela segunda, terceira vez, que bom! Vamos continuar crescendo, então curte esse vídeo e compartilha para outras pessoas. Vamos falar das reflexões desses últimos dias? Vamos sim, mas eu quero agradecer a nossa patrocinadora, né? A Ana Paula, que nos presenteou com essa xícarazinha aqui, direto da China. Da China, de porcelana, China. Tá? Porcelana, ó. Tintim. A gente faz o nosso tintim no café, pro café nosso, dá licença. Dá licença. Bom, Odete, hoje, essa semana é semana do meu aniversário, né? Então, semana de aniversário é algo que me remete a muitas coisas que eu, né, assim, eu fui perdendo ao longo do tempo, né? O desejo de comemorar o meu aniversário, mas depois que eu casei, eu vi que você tinha o prazer, a alegria de comemorar o aniversário. Verdade. E eu falei, cara, deve ser legal, né? E aí a gente fez a nossa festa lá em casa na época. Eu não lembro esse Foi lá em casa, tava o Rodrigo, tava o pai do Rodrigo, tava a galera toda de Valença, em Rio Preto. E fizemos um churrasco ali, dali em diante, só festa, só comemoração. E aí, assim, talvez, né, muitas pessoas não comemorem o aniversário, talvez tenha alguns motivos, mas eu encontrei, olhando pra você, motivo pra comemorar o aniversário. Eu não estava preparada. Fala como é que você construiu essa ideia de sempre gerar expectativa no seu aniversário, que todo ano você fala, nossa, tá chegando meu aniversário. Tá em dezembro, tá em janeiro, aniversário seu é em dezembro, né? Aí janeiro, 18 março, de dezembro. Abril, você já tá pensando no aniversário. Já como é que você pensando... fez isso aí enquanto eu vou cortando meu bolinho? E enquanto você falava disso, eu lembrei o quanto que a Ruth já pegou isso, né? A Ruth conta os dias também. E ela fica na nossa cola. Ela quer saber o que a gente vai fazer, como que a gente vai comemorar, que presente que a gente quer. Muito bonitinho. A minha família sempre teve o hábito de comemorar. E nós temos um ritual. Vou compartilhar aqui o nosso ritual. Todos os dias anteriores ao nosso aniversário, a família prepara um bolo muito especial e, de preferência, aquele que quem está fazendo aniversário mais gosta. E nós cantamos parabéns à meia-noite. Então, é muito especial, porque é como se o nosso dia estivesse começando. Aquele que é, de fato, o nosso único dia, né? E nós somos muito gratos e desfrutamos com a nossa família, agradecemos muito a Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, né? Então, a minha família sempre gostou muito de festa. Sempre foi de reunir a família, sempre foi de estar com a casa cheia. E eu aprendi lá. Quando a gente se conheceu e você disse que não gostava, não tinha o hábito de comemorar, eu fiquei indignada, né? Falei, como assim não vai comemorar? Olha quantas coisas Deus fez, olha esse último ano, olha quantos aprendizados. E a gente sabe que à medida que a gente vai avançando
o ano, a gente não tá contando o tempo, a gente tá amadurecendo com as experiências, né? E isso assim, eu acabei vivendo esse tipo de experiência porque eu lembro quando eu era pequeno, teve uma festa minha de aniversário, mas, e aí assim, voltando, né, aquilo que a gente estava falando no vídeo anterior, a respeito da família, a minha família acabou perdendo isso, né? Por causa da separação dos meus pais. Então você comemorava até a separação, será? Então, eu lembro de uma festa, meu pai até mandou uma foto esses dias, né, do aniversário de 1 ano, eu acho. Mas eu não lembro de ter festas assim, entendeu? De comemoração de aniversário em família, porque quando os meus pais se separaram, foi muito cedo. E aí a gente, né, eu não sei, parece que a gente perdeu a vontade de comemorar, porque não tinha um motivo, né? Não tinha família, não tinha as pessoas, mas sempre tinha presente, minha mãe se esforçava, dava presente pra gente, mas quando eu me casei, aí é o que eu tô falando, quando eu me casei, eu passei a entender o aniversário como uma dádiva de Deus, né? Um presente, porque era aquilo que você vivia em família e eu acabei construindo e a gente acabou passando isso pros nossos filhos também, né? Muito bom. E aí, chegando nessa idade, compartilha aqui com a gente os principais aprendizados. Fala pra nós. Cara, assim, é o que eu falei no vídeo passado também, né? Eu fico feliz por saber qual é a minha missão, fico feliz por saber o propósito, feliz por entender que o que eu sempre quis, que era uma família, hoje eu tenho, e faço todo o possível para manter a gente seguro e de estar satisfeito com a vida, apesar de a gente passar por muitos momentos difíceis, mas, cara, tô casado, tô bem pra caramba e treino de jiu-jitsu, na verdade tô com o joelho machucado, né, mas tudo bem. Esses dias, né? Esses dias. A vida pode ser linda e pode ser leve, né? Esse é um dos meus aprendizados vivendo com você, né? Você falou sobre ter aprendido a desfrutar do dia do aniversário e celebrar. E eu sempre falo, uma das coisas que você acrescentou também foi essa leveza e essa alegria do dia a dia. Eu venho de uma família muito preocupada, eu venho de uma família que está sempre ali pensativa, principalmente sobre recursos, sobre problemas, soluções de problemas. E quando você já acorda animado, colocando uma música, né, ali num louvor que seja, fazendo brincadeiras, sempre fazendo os nossos filhos rirem e quem tá perto, eu acho que isso trouxe muita leveza para mim. Eu não era essa pessoa leve também, né? Então, não estou fazendo aniversário por enquanto, mas acho que um dos aprendizados também eu queria compartilhar é um pouco disso. E a vida das pessoas pode ser leve, Wellington, mesmo no meio de problemas, independente da idade que ela está, em que fase da vida esteja? Acho que pode porque isso tudo tem a ver com o propósito que elas identificam que tem. Né? Então, a vida fica leve quando você sabe qual é o teu destino, você sabe qual é a tua missão. Cara, eu vou bater sempre nessa tecla. Se você sabe qual é a tua missão, as coisas ficam leves, né? A gente tem uma referência que é Jesus. Certo. Não vou nem falar do apóstolo Paulo, mas Jesus, que ele tinha uma missão e a vida dele era uma vida leve, né? Apesar de sofrer, apesar de se entristecer, de chorar. Você fala do dia a dia, né? Do dia a dia, porque, cara, não tem como você... Se você vive destacado do teu propósito, destacado da tua missão, você vai andar perdido. Essa é uma questão que eu vivi há muito tempo, né? Falei isso até no vídeo passado. A gente vai ficar perdido. E não é legal ficar perdido. É cômodo. Que aí, às vezes, as pessoas se acomodam em alguma questão da vida. Ou seja, eu tô com muito dinheiro, vou ficar acomodado aqui. Ou eu comprei uma televisão, eu vou ficar sentado, vou ficar vendo isso daqui. Então, as pessoas ficam acomodadas, né? Pelo fato de se sentirem bem naquilo que elas estão. Mas elas deixam a vida passar e uma hora a conta vai chegar. Né? Então, para mim, a vida é leve quando você sabe qual é a tua missão, você entende que você vai passar por desafios, é o que a gente vive passando. Né? E aí acho que até vale a gente falar um pouco sobre os desafios que a gente passou dentro da igreja. Né? Porque muitas pessoas, hoje a gente vê um movimento muito grande dizendo que é um movimento de... Do que, amor? Que não é movimento, é... Pô, perseguição não. Deserto? Não, que sofreu dentro da igreja. Perseguição. Não, é uma outra palavra. É uma outra palavra que tem aí, que é... Tipo assim, opressor, sei lá. Foi abusivo? De uma igreja abusiva, não sei o quê. E, cara, se a gente olha toda a nossa história, tudo que a gente viveu, será que a igreja... Será que foi a igreja abusiva com a gente ou Deus estava moldando a gente para ser o que a gente é hoje e viver o que a gente está vivendo hoje? Aí eu me lembro de algo que a gente aprendeu assim que a gente se converteu.
Pode botar um pedacinho de bolo pra mim enquanto isso? Ah, é? Obrigada. Eu me lembro que quando a gente converteu, nós ouvimos uma frase muito interessante que dizia assim: família, laboratório da nossa missão, né? Então, a gente consegue olhar para a história e falar, meu Deus, diante de tudo que a gente aprendeu, ainda que fosse na separação dos pais, né, em dificuldades na caminhada, aquilo ali foi um laboratório que nos formou, que nos amadureceu. Aí a gente amadurece, né, cresce, escolhe, isso é uma escolha, né? Uhum. Aí a gente entra na igreja. E quando você entra na igreja, geralmente, as pessoas entram com muitas expectativas, principalmente de acordo com aquilo que elas não receberam em casa. Então, meu pai foi ausente. Eu quero encontrar uma figura aqui que vai cuidar de mim. Total. É normal, isso é normal. Ah, eu quero afirmação. Ah, eu vivi uma rejeição. Então, as pessoas transferem aquilo que elas esperavam na família para, na verdade, para qualquer sistema. Seja igreja, seja trabalho. Isso é uma coisa natural do ser humano. Só que aí a gente chega com essa bagagem e se frustra. E se a gente parar para pensar, as principais dores causadas nos relacionamentos, aí trazendo para a igreja, como você falou, é por conta dessa expectativa muito alta e muitas vezes ilusória. Então, quando a gente olhou para nossa trajetória e falou, uau, foi o laboratório da nossa missão e agora nós estamos vivendo isso aqui, mas toda essa prensa, né, está nos forjando, não tem como a gente desviar. E aí as pessoas, elas entram na igreja, igual você tá falando. Aí você tem aquela ideia, né? A família é o laboratório da minha missão. Uhum. Aí a pessoa não teve uma família muito boa. Tá. Né? Vamos botar assim, que é o meu caso, é o teu caso, né? É o caso de grande parte da população brasileira. Então essas pessoas não tiveram uma base familiar muito boa. Funcional. Quando elas vão para a igreja, é uma família funcional. Quando elas vão para a igreja, elas vão acreditando que elas vão encontrar uma família perfeita. Só que chegar lá, elas se deparam com a realidade, né? Igual aquele meme, né? Expectativa e realidade. A expectativa é a igreja perfeita e quando elas encontram com a realidade, que são seres humanos, são pessoas, são falhas, elas tropeçam, elas caem, né? Elas muitas vezes são abusivas na forma de falar, são arrogantes, mas são pessoas, né? E aí, quando ela se depara com isso, ela tem o poder de mudar de família. Ela não tem o poder de mudar da sua família de origem. Verdade. Mas ela tem o poder de mudar da sua família na fé. Então, eu vou sair dessa igreja, eu vou para outra. Aí eu vou para outra. E eu vou para outra. Pulando de galho em galho, né? Então, esse pular de galho em galho, na verdade, mais machuca a pessoa do que ajuda. Porque ela não cria raiz. Óbvio, né, gente? Eu não estou dizendo aqui se realmente você tem uma liderança que não é bíblica, que tem comprovação, aí é uma outra realidade. Né? E o que a gente vai falar aqui para você aí você faz o seu movimento. Agora, o que a gente vai falar, o que eu estou trazendo aqui são situações que a gente viveu, que nós tivemos a opção de sair, nós saímos. Sim. E, cara, a gente aprendeu muito com isso. Né? Então, a gente não saiu porque a gente quis, a gente saiu porque foi forçado a sair. Isso me lembra até de uma situação, logo quando a gente se converteu, né? Pensa. A Odete, nós nos conhecemos em agosto, em setembro nós noivamos e em fevereiro nós casamos. Então foi um processo. Noivou em outubro. Em outubro, perdão. Nós noivamos em outubro. Nós noivamos em outubro e em fevereiro nós estávamos casando. Ou seja, 5 meses depois, né, de que a gente se conheceu, a gente se casou. E aí havia um projeto de Deus na nossa vida. Tanto é que quando a Odete tinha acabado de... A Odete se converte, me conhece, se batiza e depois casa. Esse foi o processo. E aí, passa um mês depois, né, da gente casado. Sim. Ou seja, a Odete tinha 6 meses de conversão, batizado. A gente estava liderando um grupo de jovens de uma igreja. Sim, né? A gente foi morar numa cidade pequena. Numa cidade pequena, e nós passamos a liderar um grupo de jovens da igreja. Ou seja, nós já nos tornamos pastores de jovens. Sim. Eu lembro até do grupo, né, que a gente fez lá, Geração Livre, né? Eu fiz o desenho, o design e tudo. E o que acontece? Quando a gente entra nessa congregação e essa congregação já nos chama para a liderança, nós crescemos tanto ali para poder dar o suporte para a igreja. Você lembra que a gente fazia as nossas reuniões lá em casa, as células, né? Chegava um pico de ter 30, 35 pessoas na célula, na nossa casa. A gente colocava o som, a cidade inteira ouvia o som. Fizemos vigília no terraço. Fazíamos vigílias no terraço. Só que essa liderança achou, né? Que a gente queria, na verdade, roubar as pessoas dele. Roubar as ovelhas e montar uma igreja. Roubar as ovelhas. E aí foi quando esse líder começava a fazer piadinha nossa. Sim. A gente no culto,
fazia piada da gente, né, na frente das pessoas. Dizia, tem a galera aí, tem os líderes aí da geração, né, geração radical, geração extravagante. Geração extravagante que, né, que estão aí, mas a gente tem que ter cuidado. E as pessoas da igreja olhavam pra gente. Enfim, foi um tempo muito difícil. Mas eu lembro que nós fomos para Belo Horizonte, né? Você lembra? Fomos pro Fogo e Glória, conversamos com algumas pessoas lá que eram líderes. Incluindo a Marte Duque. E aí ela nos deu uma direção de falar, cara, se vocês estão fazendo o esforço de se sujeitar à liderança, mas a liderança, ela tá tomando essa atitude contra vocês, o mínimo que vocês podem é fazer essa transição, mas não levem ninguém da igreja. Sim, fazer de uma forma que honraria, inclusive, eles. E façam de forma que vai honrar esses É. líderes. E nós saímos dessa igreja, eu lembro... Quer falar um pouco dessa situação? Nós éramos líderes de um treinamento para líderes de... Não, nós éramos professores do curso de líderes. E eu lembro que aí nós conversamos com a liderança, com os pastores. Eles, não, vocês vão sair, você não precisa sair não, a gente vai dar uma outra igreja para vocês. Eu falei, não, a gente não quer abrir igreja, a gente quer servir a igreja. Né? E aí, então, foi quando nós conversamos, pedimos para que ele pudesse fazer a transição. E a gente, numa segunda-feira, eu lembro disso, numa segunda-feira, estávamos nós 4, eu, você e o casal de pastores, e eu me desliguei, nós nos desligamos da igreja e falamos, olha, nós não temos nada contra a liderança, nós os amamos, nós honramos e nós estamos desligando da igreja porque nós estamos com uma visão totalmente diferente. E aí, né, para vocês verem como é que foi esse processo, nós saímos sozinhos. Perguntamos para eles, existe alguma coisa contra a gente? E eles falaram, não, de maneira alguma, não há nada contra vocês. E aí, quando nós nos desligamos, ajoelhamos, eles oraram, botaram as mãos nas nossas cabeças. Isso aí já foi num culto? Não, foi nesse momento mesmo. Então foi no domingo seguinte? Foi no curso de líderes. Foi no curso da liderança. Tá. E aí eles oraram por nós entramos no carro. Quando nós saímos, chegamos em casa, passam uns 30, 40 minutos, olha isso, que eu doideira. lembro dessa cena. Passou uns 30, 40 minutos, chega 2 pessoas lá em casa e fala, eu acho um absurdo o que acabou de acontecer. E a gente falou assim, o que aconteceu? Porque vocês perguntaram para eles se existia alguma coisa contra vocês, eles falaram que não, que vocês eram uma bênção, mas quando vocês entraram no carro e saíram, eles pegaram o microfone e falaram, graças a Deus acabou de sair um casal de Judas. E aí, algumas pessoas se revoltaram, saíram da igreja, né? Então elas, graças a Deus, não ficaram perdidas, nós não chamamos para estar junto com a gente, mas no decorrer do caminho se tornaram os nossos discípulos, estão na caminhada até hoje, mas foi uma das coisas que nós passamos, né? Acho que o primeiro grande impacto, foi o grande impacto que a gente passou, né? Isso que teve uma situação também que acabou envolvendo o dízimo, né? Que muitas pessoas falam assim, nossa, meu Deus, eu tinha desistido da fé, mas aquilo ali fez com que a gente buscasse Deus em uma outra casa e que a gente se tornou uma bênção também. Fala um pouco também sobre isso. Eu me lembro de ter me sentido muito pressionada porque eu não tinha experiência, eu não tinha bagagem para lidar com aquilo. Então, para mim, foi uma situação, não foi nem escandalosa, assim, na proporção, mas uma situação que me marcou demais, porque machucou, feriu, né? Mas eu lembro que a gente entendia a aliança que a gente tinha com Deus e sabia da nossa missão. Então, a gente sai de lá convictos que se a gente não conseguiu cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprir ali, então nós cumpriríamos em outro lugar. E foi quando a gente voltou para Sara, nossa terra. Sim, total. Nós não saímos de lá. A gente está expondo isso aqui pela primeira vez. A gente está expondo, mas nem está citando o nome. Mas a gente nunca expôs a nossa liderança. Sim. Por mais violenta que ela tinha sido, nós hoje entendemos que Deus estava nos moldando para ser os líderes que nós somos hoje. Até porque depois a gente descobriu muitas outras coisas, né? Então, foi um movimento necessário, igual você falou. Alguns movimentos serão necessários nessa troca de família. Mas é o corpo, né? A gente sabe que lá continuou o trabalho, acho que existe o trabalho até hoje, que Deus os abençoe, inclusive, para ganhar vidas, independente de qualquer coisa. Aí nós voltamos para Sara Nossa Terra, que foi a igreja que eu me converti, que a gente se conheceu, que era longe, era a 60 quilômetros da nossa cidade.
Então, por esse motivo, a gente estava nessa igrejinha menor, né? E aí, esses pastores, que são os pastores Darcy e Renata, né? Que estão aí, inclusive, Beijo, nos nossos vídeos, pastor assistam. Darcy, beijo, pastora Nos Renata. abençoaram para que a gente abrisse a célula agora da Sara Nossa Terra na nossa casa e cresceu e se tornou, aí sim, né, se Virou tornou uma uma igreja saudável que tem frutos até hoje. Então, essas foram as primeiras grandes marcas. Agora, onde a gente quer chegar com isso? Nessa trajetória, Deus mudou algumas direções, algumas orientações, mas isso tinha muito a ver com o nosso chamado particular e pessoal, e não com a placa da igreja, né? Então, quando a gente fez, inclusive, a transição depois da Sara Nossa Terra, e nós nos tornamos depois pastores do Bola de Neve, começamos ali como ovelhas, né, amor? Isso. Nos tornamos depois missionários, ali durante muitos anos na cidade de Juiz de Fora. Essa transição e esse movimento foi muito saudável, porque a gente entendeu que agora seria nesse novo formato que nós conseguiríamos exercer melhor e de uma forma talvez mais ampla aquilo que o Senhor já tinha nos dado, mas tinha nos dado lá atrás. As coisas não mudaram. Então, os impactos da caminhada têm muitas vezes esse poder de ou nos ferir, nos paralisar, ou de nos amadurecer. E uma das coisas que eu sempre ouvi muito você falar é a gente não tem tempo a perder. E eu falava, amor, olha o que falaram. Você deixa. Isso diz respeito a eles. Isso é verdade para você? Eu falava, não. Ele, não, vamos em frente. Então, isso foi nos blindando, né? Foi nos moldando até os dias atuais. Então, acho legal a gente abrir esse parêntese aqui, porque nós sofreremos na caminhada com pessoas, com instituições, com diferentes situações. Então, eu vou fazer uma outra situação aqui, que também pode ser algo que vai ajudar muito, porque muitas pessoas sabem que nós somos pastores na igreja Bola de Neve. Sim. Né? E a Bola de Neve passou por uma crise há um tempinho atrás. Eu gostaria que você falasse um pouco, porque muitas pessoas acreditavam, né, que a gente ia fazer uma transição justamente nesse período, né, de crise que a igreja teve. Mas por que nós nos mantemos aqui nessa casa? Por que a gente acredita, né, nesse chamado, dentro desse ministério, que fez com que a gente ficasse aqui? Talvez seja uma pergunta que muitas pessoas querem fazer ou fizeram, né, e a gente ainda não respondeu. Na verdade, o auge da crise passou, mas a gente ainda está vivendo uma crise, né? A gente ainda está no reflexo de tudo que aconteceu. E uma das coisas que eu acredito que tem a ver com a nossa decisão de permanecer é essa clareza do chamado, é essa verdade. Até porque, se Deus não fala conosco, se Deus não nos dá uma direção clara, nós precisamos aguardar. A crise, muitas vezes, faz a gente nos mover nas emoções. Crise no casamento, crise financeira e crise na igreja. Porque isso teve uma situação pra gente, né? Essa de não se mover nas emoções, a gente permaneceu em silêncio. Sim. Até que pudesse ter uma direção mesmo do alto, por meio da palavra, Sim. Aquilo que a gente precisava fazer, né? No Exato. momento desse conflito que a gente estava vivendo. Né? Exatamente. Então, assim, durante essa tempestade que foi no ministério, a gente se manteve ali observando. Depois, ela nos atingiu pessoalmente, em cheio, inclusive, né? Foi um impacto muito grande de algumas situações bem delicadas que a gente viveu. Então, naquele momento, a gente identificou, estamos numa crise. O que a gente faz? Nada. A gente não se move e a gente, inclusive, precisa se aquietar para não influenciar ninguém. Então, se você não sabe o que fazer, não faça nada. Não sabe o que falar, não fale nada. E eu me lembro que a gente se resguardou durante 30 dias, praticamente em silêncio, né, com a nossa família, com muita oração, sem grandes movimentos, para que nada nem ninguém pudesse nos influenciar. Não gosto nem de lembrar desse momento. Eu até engoli seco aqui. E aí as pessoas perguntavam assim, mandavam mensagens, né? Mas vocês têm uma palavra? Deus está direcionando vocês? Vocês vão abrir o ministério? Vocês vão sair do ministério? Vão para outro? Para qual? E a gente dizia, a gente vai se manter aqui. E Deus não nos deu nenhuma palavra nova nesse período. Mas nós tínhamos uma palavra que já nos norteava desde quando nós viemos de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, onde a gente está hoje. E a palavra dizia, você lembra? Mateus 9. Mateus 9, 35, que fala que Jesus, ele entra, eu esqueci o nome da aldeia agora, mas ele vê que as pessoas estavam... Onde o povo costumava se reunir. Estavam onde o povo costumava se reunir. Deixa eu só abrir aqui, porque aí eu não vou errar.
Mas o texto é muito, muito, muito bom. E é aquilo que Deus falou com a gente mesmo, lá atrás. Vai ver aqui, ó. Jesus andava visitando as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peça ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Então, essa foi a palavra que Deus nos deu já há um tempo atrás, né? E a gente sabia... Antes de vir para cá. Antes de vir para o Rio. Então, nós já sabíamos que, certamente, haveria uma situação em que as pessoas estariam como ovelhas sem pastor e precisavam de trabalhadores. E não fazia sentido para a gente, né, abandonar uma questão que ia deixar as pessoas desamparadas. A gente ia descumprir aquilo que Deus tinha pedido para a gente fazer. E existe uma responsabilidade nisso. Né? A nossa liderança perguntou qual decisão nós iríamos tomar. E eu lembro da gente conversando, né, sentados na mesa, a gente perguntou: tem ovelhas para serem cuidadas? Algumas pessoas ficarão. Quem vai cuidar? A gente está com essa equipe reduzida, então a gente vai ficar. Porque a palavra que nos norteava é: aqueles que estavam perdidos como ovelhas sem pastor precisavam ser pastoreados. Então, não foi na crise que a gente ouviu uma voz. Aí entra até o que a gente falou na nossa conversa do podcast anterior, que não tem a ver com as nossas emoções, não tem a ver com as vozes que as pessoas estão trazendo para nós, nem uma voz geral. Existe uma palavra, existe uma voz nos direcionando, né? É legal você falar isso porque a gente ouviu muitas vozes, né? Deus está direcionando vocês para isso. Deus está falando para vocês fazerem isso. Muitas. E não era a voz de Deus. Exato. Mas assim, infelizmente para as pessoas, né? Porque a gente sabia, Deus já tinha guiado a gente. E aí é que é uma coisa que as pessoas precisam ter muito cuidado, né? Com é isso que você está falando, as vozes que vêm para trazer talvez um conforto para o nosso coração diante de uma crise. Perfeito. Mas, cara, não tem como. O que acontece no meio da crise, eu acho, tá? Isso é uma opinião minha. Mas o que eu acho é que no meio da crise, Deus ele vai se calar para ver qual é a posição que você vai tomar. Porque diante de tudo aquilo que você aprendeu. Tiago fala que a gente é provado. E a gente é provado para quê? Né? Pra gente amadurecer, esse é o objetivo. Então, às vezes no meio da prova, no meio da aflição, o povo se desespera. E aí vai ouvir o quê? O coração. Jeremias 17 fala que o coração é enganoso. E tem muitas pessoas sendo conduzidas pelas emoções. Elas vão se dar mal. Se a gente fosse baseado nas nossas emoções, a gente tinha saído. Se a gente ouvisse as pessoas, a gente tinha saído. E sabe o impacto disso? Não seria só nas nossas vidas, mas na vida dos nossos filhos. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Também. Gente, uma coisa que eu aprendi nessa crise, eu vou compartilhar aqui com vocês. Nós decidimos juntos que nós nunca mais tomaríamos uma decisão séria, que faria grandes movimentos na nossa vida e na nossa casa, sem esperar e orar no mínimo 3 dias. 3 dias. Em 3 dias aconteceu uma situação que mudou radicalmente a nossa percepção. Então fica, inclusive, esse conselho para você. Às vezes vem uma proposta de trabalho, às vezes vem uma ideia muito maravilhosa na nossa cabeça, uma coisa sensacional, sabe? Espera. A gente precisa descansar e esperar para entender as coisas, né? Qual foi o salmo que Deus te deu? Salmo 4, né? Salmos 4, versículo 4. Você lembra? Lembro. Que fala... Quando vocês ficarem irados, não pequem. Então, a Bíblia já está afirmando que a gente vai se irar. E a gente precisa entender que a ira é um avanço, vamos dizer assim, da nossa raiva. E raiva é uma emoção natural, a gente sente, inclusive diariamente. Então, a Bíblia já sabe que a gente vai se irar. Ele fala, quando você se irar, não peque. Ou seja, o teu sangue está quente, não deixa ferver, não se move no meio da dificuldade, da adversidade. Não pequem. Antes, fala assim, ao deitar, reflitam sobre isso. E eu falava, nossa, amor, como a gente tem refletido, a gente tem orado, a gente tem chorado diante de Deus, principalmente na madrugada. Meu Deus. E o finalzinho do versículo fala assim, e aquietem-se. Aí eu falei assim, de todas essas chaves aqui, a única que a gente ainda não está utilizando é o aquietar-se. Aí entra aquilo que eu falei um pouquinho antes, né? Então fica esse conselho para vocês também, né? No meio da adversidade, da dificuldade, em que área for, espera,
se aquieta, reflita sobre isso. E no momento da ira, principalmente, não peque, não se E mova. conversa bastante, porque a gente, além de conversar muito entre nós, né, nós conversávamos com os nossos filhos Muito. sobre as decisões que a gente ia tomar. Então, poxa, por que que vocês ficaram nessa igreja que passou por essa crise, que tem esse problema todo? Sim. Nós ficamos porque nós temos uma missão que é cuidar de pessoas. E os filhos entendiam, E entendiam isso. isso. E eles sabem o que a gente vive. Essa missão tá muito clara para nós 4. Então, cada movimento que a gente faz, seja aqui no Rio, seja, de repente, pregando numa igreja, seja indo lá em Juiz de Fora, auxiliar e pastorear a igreja de lá, eles sabem o que a gente está vivendo. Então, a gente sabe, inclusive, que com as nossas escolhas e o nosso movimento diário, a gente está treinando o futuro deles, né? Eles, na verdade, para o futuro deles. Porque faz sentido, é o que eu falei, faz sentido. Se você tem uma missão, aí é o que você falou lá no início, de leveza. Pô, a gente sentiu, né? Foi uma crise, mas a gente tem uma missão. Vamos continuar nela. Vamos continuar. Vamos cuidar de pessoas, porque Jesus disse que tem uma grande oportunidade. E qual a Sim. oportunidade que a gente está tendo? A oportunidade de falar com as pessoas que estão aqui nos ouvindo, Exato. né? Nos assistindo, dizer para elas que, cara, o lugar perfeito, a gente não precisa falar, porque todo mundo sabe que não existe verdade. igreja perfeita, não existe um lugar perfeito, não existe uma família perfeita. Não. Ah, minha família, os meus pais são casados há tantos anos. Não é perfeita. Então, E não todo será. mundo vai passar e nunca será. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Óbvio. Reitero o que eu estava falando aqui. Né? Se você está num lugar que realmente não é um lugar bíblico, é um lugar de violência, é um lugar De abuso. de abuso, onde você entende que o seu ciclo vai se encerrar ali, não tem problema. E Agora, se não tem saúde, né? Acho se que não esse é tem o saúde, contexto. beleza. Agora, também sair, esculhambar a igreja, esculhambar a liderança, eu deixo tudo isso na mão do Senhor. Porque eu tô aqui existe um versículo que fala. eu estou aqui para cumprir a minha missão, É a minha chamada. Então eu não quero ficar aqui fazendo o serviço de o justiceiro. É. Eu não fui chamado para isso, eu fui chamado para fazer discípulos. Certo. Então, se eu estou num lugar em que esse lugar, né, o apóstolo Paulo fala lá na sua carta Filipenses capítulo 1, que as pessoas estão pregando por ganância, por inveja, por divisão, continue pregando do jeito dele. Deus vai cobrar. Sim. Agora, o que eu quero fazer é viver a minha vida para o Senhor, proteger a minha família, Isso. né, cumprir a minha missão, fazer discípulos, e na hora que Deus me chamar, eu quero receber meu galardão. Eu quero mesmo receber meu isso. galardão. E Deus fala assim, pronto, você É fez isso. o que eu mandei você fazer, acabou. Isso faz todo sentido, isso me traz uma leveza de continuar de pé. Então, caminhando aqui, né, para nossa conclusão da resenha do dia, né, de todos esses aprendizados que nós tivemos e compartilhamos nos últimos dias, eu quero trazer uma reflexão para todos, né? Assim como nós precisamos amadurecer na nossa família de origem, a gente precisa aprender e amadurecer em qualquer lugar que a gente estiver. Hoje nós estamos nesse ministério, pretendemos ficar. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas a verdade é o seguinte: o nosso chamado e a nossa missão não está atrelado a uma bandeira, a uma pessoa, a uma liderança. Nós cumprimos a nossa missão aqui, ó, enquanto estamos no YouTube. Quando a câmera está desligada, é dentro da nossa casa. Quando a gente está se movendo, visitando pessoas, ali a gente está cumprindo. Então, a missão tem a ver com tudo que a gente vive, né? E não apenas as 4 paredes da igreja. Então, entenda isso. Você precisa crescer, amadurecer, lidar com tudo que você viveu até aqui, mas é o seguinte, no meio da crise, se manter firme e avançando, né? Como você falou, sem perder tempo. E uma coisa que a gente tem visto muito é que no momento da crise, no momento da adversidade, as pessoas estão se perdendo. Então, elas estão colocando... Não vem a crise como um lugar de oportunidade, né? Sim, elas estão colocando o relacionamento que elas deveriam ter com Deus, que é inegociável e que independe de pessoas e de lugares, né? De circunstâncias, inclusive, por conta dos seus achismos, por conta das suas crises, por conta, às vezes, até do que fizeram com elas. Então, acho que a gente precisa trazer para esse entendimento o seguinte: independente do que fizeram ou falaram, independente do que eu vivi até aqui, qual é o meu nível de responsabilidade na minha vida com Deus? Eu acho que isso é muito profundo, né? Porque assim, aquilo que você falou, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber qual é a minha missão, e eu preciso viver isso
todos os dias. Esse é o motivo de abrir os olhos de manhã, né? E assim, a gente não pode, que as pessoas, o brasileiro, né, em si, até por conta da cultura, de atribuir muito ao outro aquilo que ela deveria fazer, né? Então, poxa, Wellington, por que você não fez isso? Né? Porque você é pastor, por que você não faz? Pô, mas o básico que resolve na vida do cristão é a oração, é a leitura da palavra, né? E é como que ele vai trazer isso para sua vida. Então, o pastor, ele vai auxiliar as pessoas no caminho. Mas e dentro de casa? Mas ele não é o todo, né? O pastor, ele não é o todo. A gente não tem que ficar dependendo exclusivamente daquilo que o pastor está direcionando. Eu preciso ter o meu ponto crítico, eu preciso ler a palavra, preciso entender o que a Bíblia está falando a meu respeito. Pô, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por tribulações, estou passando por um momento de crise. O que eu busco? Ler as cartas de Paulo. Eu pego a carta de Filipenses, por exemplo, que é conhecida como a carta da alegria, e é um cara que estava preso. É um cara que ele estava numa condição muito horrível. E, cara, você fala assim, como é que aquele cara naquela condição conseguia ser feliz, ter uma vida leve, como você falou? Eu quero falar uma coisa sobre isso, porque para mim, Paulo é um perito num assunto que eu amo, que é a autonomia emocional. Quando a gente vê aquilo que Paulo vivia, as perseguições, as aflições, os conflitos dentro da igreja, aquilo que falavam sobre ele, Paulo prosseguia, ele tinha um alvo, né? Ele deixava para trás o que acontecia e ele prosseguia. Um homem absurdamente focado, sabia a missão dele, né? E estava cumprindo. Independente do que custasse, ele estava cumprindo. Olha a autonomia emocional. Olha, as pessoas estão me abandonando, que isso não seja cobrado deles. Ou seja, eu tô aqui por amor ao Senhor, eu não tô aqui por pessoas, eu não tô aqui por aplauso, por reconhecimento. Gente, que extraordinário! E onde a gente aprende isso tudo? Na palavra. Não, ele fala aqui, né? Quer ver? Vai falando que eu vou achar aqui. Não, é isso. Então, assim, eu acredito de verdade, se você puder mergulhar, inclusive, nas cartas de Paulo, você vai ver isso. O tanto de aflições. Aí você lê, você fala, gente, o que é isso que eu tô passando perto disso? Meu Deus, olha como eu ando reclamando. Olha esse homem aqui glorificando a Deus porque foi açoitado. E ele fala, graças a Deus eu passei por isso. É por amor a Deus que eu vivo isso. E foi até as últimas consequências. Cumpriu com alegria, com plenitude, né? Aquilo que Deus chamou ele para fazer e para viver. Focado. Absurdamente focado. Então, eu trago muito esses aprendizados no dia a dia. Quando me falam algo, quando uma injustiça, né, acontece, quando eu me sinto abalada por algum motivo, eu falo, gente, onde estão os meus olhos? Né? Onde é que o meu coração está focado? Que vozes são essas que eu estou ouvindo? Aí entra aquilo que o Wellington falou e vamos repetir aqui 1000 vezes se for preciso. A gente volta e foca na missão. A gente volta e foca no nosso relacionamento com Deus, no secreto, no dia a dia, naquilo que nós estamos construindo, né? E é isso que nos norteia. Então a gente precisa ter essa clareza. E Paulo falava com muita facilidade, né? Com clareza sobre isso. Aquilo que ele estava fazendo e para onde ele estava indo. Gente, é fantástico. Tem uma parte, eu estava lendo esses dias no meu devocional, que ele fala assim que quando ele começou a cumprir a missão dele, ele estava tão focado que ele começou a espalhar, né, as boas notícias, ele começou a pregar e só depois ele foi lá conhecer Pedro, ele foi lá conhecer os discípulos, ou seja... Aqui, ó, achei um texto. Filipenses 4:8, ele vai falar o seguinte, ó, resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente, o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor e não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar e não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim. O que ouviram, viram e entenderam. Façam assim e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Meu Deus. Então ele está dizendo, cara, coisa que está complementando isso que você está trazendo pra gente, porque a autonomia emocional, é alguém que está consciente da sua missão. E, aí você fala assim, qual era a missão do apóstolo Paulo? Você vai pegar, se eu não me engano, Atos capítulo 20, que ele fala assim, que o Espírito Santo me chamou para sofrer por ele.
Ou seja, o cara sabia que ele iria sofrer por causa do evangelho e ele viveu a vida E ele dele disse buscando ao Senhor, dizendo sim. Uhum. Então, assim, que tem que ficar muito claro para a gente o nosso sentido de estar dentro de uma congregação. Né? Qual é o valor que nós temos? Como que eu posso contribuir dentro de uma igreja? Você vai pegar a igreja do apóstolo Paulo, do mesmo personagem que a gente está falando aqui em Coríntios, era uma igreja que tinha problema de divisão, era uma igreja que tinha problema com imoralidade sexual. Eu não estou falando de uma igreja pentecostal, de uma igreja tradicional, de uma igreja, sei lá, uma igreja qualquer. Eu estou falando da igreja que foi ali estabelecida pelo apóstolo Paulo. Mas era uma igreja que tinha problema. Sim. E ele vai para lá para resolver os problemas daquela igreja. Depois ele envia Timóteo. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque são problemas que acontecem dentro de uma congregação. Porque existem pessoas. Agora, o mais importante é saber qual é o meu lugar nisso tudo. Né? Qual é a nossa missão como casal. Certo. Primeiro, dentro do nosso ministério, dentro de casa, não é? Como marido e mulher, depois como pai e mãe, e por fim, como empresário, como empregado e como alguém, um agente dentro da igreja. Tá certo. Então, se eu quero transformar o mundo, né, eu falo isso, para você transformar o mundo, transforme a igreja. Se você quer transformar a igreja, transforme as famílias. Se você quer transformar as famílias, transforme... Os homens. Não, transforme Não? os casamentos. Se você quer transformar os casamentos, transforme os homens. Então, precisa começar de nós. Nós, homens, nós temos que dar a direção certa, nós temos que trazer o caminho para que as nossas esposas se sintam seguras o suficiente para estar junto com a gente na jornada. Qual é o problema hoje dentro da igreja? Que também tem um monte de homem que não consegue colocar essa postura de direção para sua família. E fica cada um para um lado. Isso quando o cara não é um cara violento, não é um cara arrogante, né, não é um cara que acaba sendo mais problemático dentro de casa e acaba levando esse problema dentro da igreja, culpando quem não deveria ser culpado. É isso. E eu finalizo dizendo, né, já que você falou para os maridos, né, que eles precisam ser essa voz que vai conduzir, trazer segurança e direção para a família, que as esposas precisam de sabedoria, né, para conduzir essa casa, para edificar essa casa, e é algo que eu tenho aprendido e ensinado, para a gente edificar a casa, né, o lar, a gente precisa edificar a nós mesmas também. A gente precisa saber nossa identidade, a gente precisa saber o nosso valor, precisa saber a nossa missão. E disso, né, a partir disso, construir aqui o nosso chamado e com muito propósito, com muita sabedoria, deixar marcas nessa terra, certo? Inclusive, Wellington, para reparar isso, né, até como sua missão, vem a proposta dos movimentos com homens, né? Quantas vezes eu Homens vi... e mulheres, né, também. Né? Eu vi você fazendo aí esse impacto em igrejas, mas também nessas reuniões. Conta aí um pouquinho do projeto. Então, na verdade, isso vem quando você faz o Ministério de Mulheres, né, que se chama Bola pra Frente. Sim. Que começou, você lembra quando começou 2014. isso? 2014. Então você começa esse trabalho e eu compro um livro, a gente compra um livro junto que é a Resolução do Homem e a Resolução da Mulher. E quando você lê aquele livro, eu leio também ele e O Homem Sem Amarras do T.D. Jakes. Eu falei, caramba, precisa ser feito um trabalho com homens dentro da igreja. Foi quando eu comecei a fazer o trabalho com homens na igreja, que foi muito bom. E daí foi amadurecendo, né, 2015, 16, 17 e agora nesse ano de 2023, né, aqui no Rio, eu comecei a fazer de novo a reunião com os homens, só que eu tive um estalo na cabeça, né, eu li um livro chamado A Síndrome de Peter Pan, e eu falei, caramba, acho que tem muito Peter Pan dentro da igreja. E eu fui um deles, né, E se desvincular desse personagem que está dentro de nós, de cada um dos homens, é um desafio diário, que eu falei também no vídeo passado, é um desafio diário. Mas a gente precisa se desvincular cada vez mais, se desligar cada vez mais desse homem Peter Pan. Né? E o que é esse homem Peter Pan? É o cara que não assume as suas responsabilidades, é o cara que vive buscando mais o prazer ele tem o mundo dele, né? De não se assumir, né? De não assumir o seu papel como homem, como marido, como pai, como filho, como empresário, como trabalhador. Ele prefere não assumir esse papel. E ele se retira dali para viver no seu mundo. E ele saindo para viver esse mundo é quando ele abandona a esposa, quando abandona os filhos, ele é violento, ele é mau. Né? Então,
esse foi um projeto que acabou trabalhando em conjunto com o Ministério, né, com o trabalho de mulheres, perdão, com Bola pra Frente, que quantas mulheres trabalhavam e quando você fazia com as mulheres, o que as mulheres pediam? E isso dentro da igreja, né? Isso não era um trabalho feito de mentoria fora da igreja. Dentro da própria congregação havia uma necessidade das mulheres. Era uma dor, né? Porque elas diziam assim, enquanto a gente está aprendendo aqui sobre o nosso papel, né, de mãe, de esposa, o que a gente tem que fazer no dia a dia, a gente precisa de algo que caminhe junto com os maridos, né? Então não era uma tentativa de mudá-los como se eles fossem a única causa dos problemas, mas assim, vamos crescer juntos. Vamos construir isso juntos. E a gente viu o impacto disso em muitas famílias. Então, o marido foi entendendo, né? Esse homem foi entendendo o papel dele, o lugar dele, como assumir essas responsabilidades, fazer as pazes com o passado, né? Entender, inclusive, a relação deles com os pais deles, que eles tiveram. E trazer os seus olhos e o foco agora para a família nuclear, essa que ele está constituindo junto com a sua esposa. Então, a gente ouviu, inclusive, né, muitos relatos sobre isso, como que essa chave vira, né, e agora eles precisam aprender a viver a partir daqui, sendo intencional. Né? Então, ele não está mais nesse modo automático de vida, que muitas vezes ele foi forjado até pela sociedade, pelo papel do homem fora da igreja, mas agora ele tem que entender quem ele é aqui dentro. Né? E isso foi uma mão na roda, porque, como eu falei, ele foi trabalhando em conjunto com o Ministério de Mulheres, enquanto com Bola pra Frente. Então, enquanto tinha reunião de Bola pra Frente numa quarta, na segunda, se eu não me engano, era dos homens, né? Então, ia complementando e os homens iam trazendo seus argumentos, falando como que eles estavam tendo uma mudança. Obviamente que nem todos, né, tiveram a mudança. Muitos preferiram continuar sendo um Peter Pan, e até pior do que o Peter Pan, mas como um todo trabalho que tem um número de pessoas, ele tem uma minoria que não se transforma, mas a grande parte acaba tendo um saldo bastante positivo, e eu acredito que eu acabei sendo, me permitindo ser usado por Deus, na sua graça e misericórdia, para que pudesse ajudar esses homens, né? Que eram pessoas que dentro de casa eram nulos. Eram péssimos cristãos. Eu até lembro de um dos treinamentos que eu falei sobre, né, reino e sacerdote. Né? As pessoas falam, eu sou sacerdote, fui chamado para ser do reino, rei do Senhor. Né? E eu falava, gente, existe um problema muito sério nisso, porque tem muitos homens dentro da igreja que em casa eles não são rei nem sacerdote. Ele é ditador e religioso. Então ele é aquele tipo de pessoa que ele vai falar, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então, ele é arrogante, ele é mau, entendeu? Ele não assume, ele vive no mundo da lua. E aí ele passa a ser também muito parecido com outro personagem de uma mentoria que eu tenho também, que é sobre o Homer Simpson. Então, quem é o Homer Simpson? O Peter Pan é o homem que não quer crescer. E quem é o Homer Simpson? É o homem que já é grande, já tem uma família, trabalho, ele tem uma casa própria, ele tem um carro, ele tem uma esposa que é fiel, tem filhos, ele vai à igreja todo domingo, mas ele nunca consegue acertar na vida dele. E ele acaba sendo um problema para essas mulheres que você também trabalha e cuida. Porque como que uma mulher vai se submeter, vai viver debaixo dessa missão, né, será submissa a um homem que ela não admira? Olha que problema dentro da igreja. Então, se eu não admiro, eu não respeito. E aí eu não consigo caminhar na mesma direção. E nem vai. Né? Então, eu vou me defender, eu vou me fechar, eu vou cada vez mais me afastar. E qual que é a consequência disso? Uma desconexão emocional desse casal. E aí, no futuro, certamente, escândalos e a quebra dessa aliança. Problemas muito graves até para os filhos. E a gente sabe que o divórcio tem aumentado cada vez mais dentro da igreja, entre cristãos, né? E vai aumentando o número de crianças que vão se tornando cada vez mais órfãos de pais vivos, né? É isso. E é a dor que a gente falou do vídeo passado. E até aproveitando esse momento, fala também um pouquinho daquela visão que você teve a respeito das mulheres, de alcançar mais e mais mulheres. Você lembra? E por isso eu fui pra internet? E por isso que você foi pra internet, porque a Odete é um fenômeno, né, na internet, tem ajudado muitas pessoas, e eu sei o quanto que ela ama fazer isso, né, ama fazer esse trabalho,
E eu, óbvio, eu não estaria fazendo o trabalho que eu faço hoje se eu não tivesse aprendido tanto com as coisas que você falava e até mesmo com as coisas que você me, né, arrancava a minha orelha, porque Na nossa na nossa diária, né? comunicação diária, né? Graças a Deus, eu nunca precisei esperar uma crise chegar para apontar as coisas para você, né? A gente sempre teve uma boa comunicação, então a gente sempre teve essa facilidade Graças de a no Deus. dia a dia falar, ó, isso aqui não tá legal. E eu lembro dessas conversas, principalmente na nossa renovação de contrato de final de ano, que um falava pro outro aquilo que estava incomodando e que precisava mudar. Tipo, não vamos levar isso pro próximo ano, vamos ajustar isso aqui, enfim. Mas o que aconteceu em 2020, de 2014 até 2020, o Bola Pra Frente acontecia toda segunda-feira dentro da igreja. E eu estava abençoando, né, como uma ferramenta ali, a minha igreja local, toda semana. E o que aconteceu? Antes da pandemia, essas mulheres viveram uma coisa muito interessante que parece que aqueles problemas principais que a gente estava ali buscando resolver tinham sido resolvidos. Então, algumas estavam divorciadas, recasaram com o mesmo marido. Né? Algumas mulheres estavam solteiras, casaram. Algumas tinham suas questões emocionais e aprenderam, amadureceram e tal. E aí eu senti que aquele grupo não tinha mais necessidade daquele acompanhamento. E esse Porque já alcançaram o objetivo. Sim, ali, né? aquele grupo amadureceu. E agora elas sabiam caminhar com as próprias pernas. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu tive Crise, um sonho. Né? Pandemia era crise, né? Para crise todos, mundial. Né? Aí, na pandemia, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava indo ao encontro das mulheres. Na minha cabeça, era o Bola Pra Frente, era aquele grupo. Só que quando eu chegava lá, muitas já tinham ido embora. E eu só reconheci o rosto da minha mãe. Eu falava, mãe, cadê as mulheres? E ela dizia assim, elas já foram embora, elas já voltaram para casa. E eu falava, gente, mas a gente estava junto aqui, a gente estava crescendo aqui, era pra gente ter mais tempo. E aí a gente tinha entendido que a gente tinha que voltar para casa também. Quando a gente estava voltando para casa, um grande homem de Deus, né, que eu tinha como referência naquela época, ele vem na minha direção e ele fala assim, Odete, vá atrás das mulheres e fale mais. Depois disso eu acordei. Então, nos primeiros dias, eu achei que aquelas mulheres... Que é a missão sendo estabelecida, né? Total. Que as mulheres que eu tinha que ir atrás eram aquelas. Só que depois eu entendi que aquelas já tinham voltado para casa. Então, eu tinha que ir atrás de outras mulheres e falar mais. E eu identifiquei na pandemia que o falar mais era através da internet. Então, eu peguei o Bola Pra Frente, que acontecia ali, né, num espaço físico, pequenininho, né? E eu levei esse grupo para a internet. Eu comecei a fazer as reuniões toda segunda-feira, online, às 21 horas. Isso já acontece há pelo menos 5 anos. Então, foi isso. Vai atrás das mulheres. E eu tenho sido fiel, leal, né, a esse chamado, a essa missão. Alguns anos atrás, as nossas contas foram hackeadas, tinha um alcance bem legal, já era um canal bem relevante para muitas mulheres, mas eu perdi, não consegui recuperar. E nesses últimos 2 anos estou aí recomeçando de forma orgânica, né? Indo atrás de outras mulheres e continuando falando, levando essa mensagem de transformação que para mim está baseada em Romanos 12:2, transformação da mente. E se a gente não vive essa transformação, né, que tem a ver com a autonomia emocional, que tem a ver com construir, né, a nossa vida sendo intencional, com saber quem Deus nos chamou para ser e viver, né, essa vida, a gente não vive, porque a gente não experimenta e não comprova a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que é uma palavra que você sempre fala. Que eu amo. E para mim uma mulher relevante é essa, Wellington, que renovou a mente. Então ela não só experimenta a transformação, ela leva outras mulheres a viver também, sabe? E ela faz isso de forma leve e com paz. Hoje uma mulher, para viver em paz, é uma mulher rara. A paz está escassa nos nossos dias. E para mim, quem encontrou a paz e vive de forma leve é uma mulher incomum. Esse é o meu grande chamado. Cara, que legal. Pô, eu fico muito feliz porque a gente conversa muito, fala muito sobre a nossa missão e aí, assim, a gente pode até chegar agora indo para finalizar essa nossa conversa, porque tem muita coisa mesmo pra gente falar, mas eu acho que o fato da gente ter estabelecido, que fique bem claro para vocês que estão assistindo a gente, que fique bem claro, que fique claro para vocês a missão, cara.
né? A missão, Porque a gente tá falando da nossa, mas instigando vocês a descobrirem a de vocês, né? que é o que você falou na semana passada. Sim. Você falou na semana passada ou é num curso que você tem? Que você tava falando que o nosso desígnio, a gente não cria, né? A gente sabe de onde vem essa fonte, né? Ela não cria, a gente submete, a gente descobre o nosso desígnio. Né? Então a gente descobre qual é o meu propósito, eu descubro qual é o meu desígnio, eu descubro por que eu tô aqui. Né? Então eu não vou criar nada. Deus vai colocando no nosso coração na medida que a gente vai buscando fazer a justiça de Deus, né? Mateus 5,6, e se tornando cada vez mais saciado e incomum, que é o que você está falando. Isso, e essa vida faz sentido. Faz sentido demais. Né? Só para finalizar, a gente conversa bastante. O que a nossa filha falou ontem pra gente? Sobre sábado. Eu tava cansada, né? Aí eu falei, ela falou, mãe, vamos ver um filme, já era 10 e pouca da noite. Eu falei, filha, eu tô muito cansada. Ela falou, mãe, mas é sábado. Como assim a gente não vai ver um filme? Eu falei, filha, eu preciso descansar. Aí ontem ela falou assim, eu vi que você descansou 1h pouca da manhã. Eu tô escutando... 2, né? 2h pouca da manhã, eu tô escutando vocês no quarto, falando. Você não disse que ia dormir, mãe? Eu falei, filha, eu fui deitar. Aí a gente puxa um assunto, aí a gente lembra de um vídeo, aí uma coisa vem daqui, outra coisa vem dali, e aí as resenhas ficam longas. E termina aqui, a gente ainda vai conversar mais e mais e mais e mais, porque essa é a nossa parceria. É isso. Minha parceira pra vida toda, que Deus abençoe, te amo também. Beijo no coração, beijo pra vocês. Não se esquece, por favor, de curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas e se inscrever nesse canal, porque crescer é o nosso destino e nós vamos levar vocês conosco. Vem com a gente, que você só vai crescer. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Benção. Satisfeito. Obrigado.